Se você quiser, abra sua Bíblia, vou botar no telão, Salmo 115, vai ser a base do que a gente vai tratar hoje. Pela graça de Deus, como a gente sempre diz, nós não vamos ser só ouvintes, mas praticantes. Já contei para você a quantidade de vezes que eu fui na academia, de musculação, e não tive nenhum resultado. É porque eu ia para sentar e comer pão de queijo, enquanto eu esperava a minha filha terminar lá a natação, ou o meu filho. E não adianta nada você frequentar a academia e não engajar, não entrar realmente naquele exercício. A palavra de Deus diz em Tiago que se você só ouve a palavra, e é só isso que você faz com ela, ela é poderosa demais. Jesus fala que todo mundo que recebe a palavra e ouve tem um potencial tremendo. Mas se torna só isso, é só isso que você faz, a Bíblia chega a falar que você está enganando a si mesmo. Interessante. Você pode viver uma vida inteira de engano a si mesmo, porque apenas ouve e não faz nada. Mas aquele que pega a palavra e transforma em algo vivo, em algo prático, essa pessoa experimenta resultado. Quantos querem resultado na sua vida? Você está cansado de não ter resultado? Quantos querem manifestação do poder de Deus na sua vida? Isso acontece quando nós pegamos a palavra e colocamos ela em prática, em qualquer área da nossa vida. Hoje, pela graça de Deus, eu quero ser usado para ajudar você a crer, a confiar que Deus realmente ama você, cuida de você, está com você e tem planos bons para você. Amém? Haja luz. Salmo 115, verso 12, diz o seguinte: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Diga glória a Deus. Não, tem que ser mais alto, não? Olha só. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Essa é uma frase que a gente podia falar todo dia, né? Um sobre a vida do outro. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Quantos querem receber isso? Verso 15, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, versículo 18, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu tenho uma convicção muito grande que jamais se afasta de mim, e não é apenas porque eu tenho a missão de pregar, mas realmente envolve meu coração, desde o dia que eu recebi, que o nosso Deus é um Deus de crescimento, que Ele planejou que a nossa vida fosse uma vida que nunca fica estagnada. Até quando Deus manda você ficar parado, tem o propósito de crescer também. Até quando aparentemente você não está andando, se você está no centro da vontade dEle, algo está acontecendo sem que você veja, mas que vai produzir crescimento. Quem está entendendo? Você sabe que todas as plantas, antes de crescerem, elas crescem para baixo, elas têm que se aprofundar no invisível, onde você não vê. E embora não esteja vendo, embora não esteja sentindo, crescimento está acontecendo. Dizem que há um tipo de bambu, chamado bambu japonês, não sei se tem mais de um tipo, deve ter, que ele cresce durante anos para baixo. Você planta e você não vê nada durante anos, porque ele está enraizando durante aquele tempo todo, crescendo, firmando bastante, antes de começar a aparecer. Antes de começar a crescer para fora, ele cresce para dentro. Mas quando ele cresce, ele vai numa disparada, ele cresce numa altura muito grande e é extremamente firme, você não consegue tirar ele do lugar. É um ótimo exemplo do que eu creio que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer estabelecer princípios no nosso interior tão profundos e tão fortes, que o seu crescimento não vai funcionar aquele ditado, quanto mais alto, maior a queda, porque você vai estar muito firmado nele, mesmo que você esteja num lugar muito alto. Você recebe isso na sua vida? Então, nós precisamos atentar para isso. É o que a gente tem falado desde o início do ano. Que Deus, Ele planejou que você experimentasse e crescesse primeiro do lado de dentro, para começar
a longo prazo, a médio e longo prazo, a ver a sua manifestação na sua vida de uma maneira constante, real, presente, como Ele tem para mim e para você. E eu creio que Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você cresça, em primeiro lugar, na sua intimidade com Ele, na sua caminhada com Ele. Ele quer que você cresça no quanto que você conhece dEle. Porque eu tenho certeza que, mesmo que você conheça muito, é muito pouco, né? Deus tem sempre muito mais para nos revelar. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele quer que você cresça na revelação da sua palavra. Por isso que a gente aqui na igreja acredita que isso é tão importante, tão sério. Só hoje a gente falou de classes, de cursos, de escolas, várias vezes, entendendo que essa base no seu interior é fundamental. Não existe uma fórmula mágica. Deus, Ele não funciona como uma loteria, né, que da noite para o dia uma pessoa transforma completamente a sua vida. Não, Ele estabelece o princípio no reino, é o princípio da semente. Você planta, e você aguarda, e você rega, mas no final você vai ter frutos. Quantos querem ter frutos, querem ter resultados? Deus quer que você cresça enquanto você tem de unção, de presença de Deus na sua vida. Ele quer que você cresça na produção do fruto do Espírito. Interessante que o fruto do Espírito que aparece em Gálatas capítulo 6, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, um espírito reto, domínio de si mesmo, é tratado como fruto. Então não é um dom. Dom do Espírito é outra coisa. Se você recebe um dom de Deus, você tem, independente de qualquer outra coisa. Agora, se você precisa ter um fruto, sinal que você tem que cultivá-lo. Ele tem que ser algo que cresce na sua vida e você tem uma responsabilidade em relação a ele. Então, Deus quer que nós cresçamos em amor, quer que nós cresçamos em alegria. Quantos já foram mais tristes do que são hoje? Hoje são mais alegres do que já foram. Levanta alto a sua mão, isso é um testemunho para muitos. Tem alguém que está triste do seu lado? Não? Tem essa cara assim mesmo? É assim mesmo, né? Está tudo bem. Deus quer que você cresça em paz. Você sabia que paz pode ser cultivado na sua vida? Amém? Eu já contei para você, né, que na minha experiência, enquanto eu crescia, né, eu fui vendo meu pai, minha mãe, outras pessoas. Eu vou contar aqui a história do meu pai, né, para mim. Como ele mudou em determinado momento, cresceu em algumas coisas. Eu conheci, né, quando eu nasci, meu pai devia ter menos de idade do que eu tenho hoje, acho que tinha uns 30 e poucos anos, talvez, 30. E eu fui acompanhando como ele ia reagindo às coisas da vida, sem que ele percebesse. Eu costumo dizer que meu pai, como a maioria dos nossos pais, nos ensinam sem perceber que estão ensinando, no próprio exemplo. E eu lembro que quando eu fazia alguma coisa errada, e eu ficava muito preocupado. Não, quando um acidente acontecia, eu quebrava alguma coisa por acidente, eu ficava muito nervoso, muito preocupado. Meu pai vai brigar comigo, vai reclamar, e não era diferente. Ele brigava: você não prestou atenção, você não foi responsável, você perdeu isso, você esqueceu aquilo. Mas aí, à medida que eu fui crescendo, as coisas que eu considerava que eram para deixar ele preocupado, ele já estava pegando mais leve. Falou: filho, isso acontece, está tranquilo, o importante é que você está bem, está tudo certo. Eu lembro que um dia eu deixei o carro dele, que eu estava usando, quase fundiu o motor. Olha que experiência legal, né? Para você compartilhar com o pai. Liguei para ele: pai, o carro está pegando fogo, estava esfumaçando. E eu preocupado, falei: estou lascado, nunca mais ele vai me prestar o carro. Eu estava naquela estação da Leopoldina, aquela parte tranquila da cidade ali. O carro parado lá, atrapalhando o trânsito, não tinha celular na época, eu achei lá um orelhão, liguei, mas infelizmente, eu acho que foi um vacilo mesmo, né? Eu esqueci talvez de colocar água, essas coisas básicas, né, que todo mundo deveria saber. Adolescente, né, não estava ainda, você sabe, o lóbulo frontal ainda está sendo colocado, arrumado, e eu estava preocupado. Eu falei: já era. E meu pai do outro lado, eu não sei se ele estava com preguiça de vir me buscar, mas ele falou: filho, está tudo bem, essas coisas acontecem, está tudo bem com você? Tá, então dá o teu jeito. Mas eu
Depois alguém foi me socorrer lá, o problema foi resolvido. Eu percebi que é possível você crescer na sua paz. Que Deus quer que você cresça no seu interior, na maneira como você reage. Hoje você pode reagir de uma maneira, mas amanhã você pode descobrir que a vida pode ser mais leve. Alguém diz amém? É que você não precisa achar que tudo é uma coisa tão grande, tão complicada. Deus quer que você cresça em cada uma das áreas da sua vida. E hoje eu queria falar para você, se você tem alguma dúvida, que Deus também quer que você cresça financeiramente. Que Deus quer que você cresça materialmente. A gente fala isso salpicado aqui na igreja, de vez em quando, a gente fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque eu queria muito que você tivesse essa mentalidade saudável a respeito disso, porque hoje não é diferente há muitos anos atrás, é muito complicado a gente misturar o que a gente chama de religião com a questão do materialismo, ou melhor, com a questão das coisas materiais da nossa vida. Materialismo é outra coisa, mas com a questão de você precisar de coisas e ter que ter coisas e gostar de coisas e querer ter coisas. Se isso fosse um problema, obviamente a Bíblia ia falar desse problema, e ela fala. Ela fala que existe um problema quando você confia tanto na sua capacidade e nas suas riquezas, que Deus não está mais no lugar que Ele deveria estar. Hoje foi a primeira aula que a gente teve na Escola Bíblica Dominical, e a minha classe, que eu vou assistir, é que o pastor Rodrigo está dando. Ele está falando sobre administração financeira. E a primeira coisa, um dos primeiros pontos que ele tratou foi isso, que quando Jesus vai falar sobre quem pode mandar em você, quem são os dois senhores da sua vida, ele não fala de 3 nem 4, ele fala só de 2. E para surpresa de alguns, ele não fala que é Deus e o diabo, que são os dois possíveis senhores da sua vida. Embora, se Jesus não é o teu Senhor, um outro Senhor que sobrou aparentemente é Satanás. Mas Jesus, quando vai falar, ele fala, você não pode servir a 2 senhores, e ele trata dos 2 bem claramente, Deus e as riquezas. E quando ele fala das riquezas, ele não vai mais parar de falar pelos próximos versículos, ele está falando das coisas. Coisas que eu e você precisamos, que eu e você usamos, nesse momento você está usando. Coisas, roupas, você está sentado sobre uma cadeira, você está talvez usando um óculos, você tem uma carteira bonita, você tem um celular, você tem um carro, ou você está planejando ter, você tem uma bicicleta, você tem uma casa, ou você paga um aluguel, ou você amanhã vai precisar pagar passagem mais uma vez. Você precisa dessas coisas. E a Bíblia não ignora isso, Jesus trata disso. Ele fala, as coisas fazem parte da vida, mas não andeis ansiosos por causa das coisas. Coloca Deus em primeiro lugar e as coisas serão acrescentadas na sua vida. Jesus trata disso com muita clareza, ele vai falando, mas ele faz questão de primeiro estabelecer, você vai ser sempre tentado a seguir um outro Senhor na sua vida. Ou Ele é o teu Senhor, Jesus é o meu Senhor, no dia que você entregou a sua vida a Ele, foi isso que você declarou, ou você vai ter outro Senhor, e esse outro Senhor são as coisas, é o dinheiro, ou o que Ele faz com a gente, ou o que Ele nos possibilita. Então, quando a gente tratar disso hoje, é bom que você lembre que essa é a base. E Deus não é contra você ter dinheiro, não existe nenhum lugar na Bíblia que Ele vai falar sobre isso. A Bíblia fala muito sobre ricos, fala muito sobre pobres, mas quando trata do assunto, não trata dizendo que o rico nunca vai conseguir ter alguma coisa com Deus. Em Timóteo, Paulo escreve para Timóteo dizendo, fala para os ricos da igreja, para os ricos, para eles largarem o dinheiro, porque não dá para servir a Deus com dinheiro, não. Fala para eles não depositarem a confiança deles no dinheiro, porque eles vão ser tentados a fazer isso. Mas para eles confiarem plenamente em Deus, que tem dado a eles tudo que eles têm. Quantos têm confiança? Quantos têm plena convicção de que é Deus que te deu tudo que você tem? Que isso nunca escape de você. Porque tem uma hora que a gente é tentado a achar que fomos nós. Foi eu que consegui, foi eu que conquistei, foi o meu suor. Talvez você já até tenha usado essa frase. Não, eu batalhei, eu fiz, eu ralei. Então aí porque eu corri atrás. Engano seu. Você só tem alguma coisa porque Deus te deu graça.
Não, pastor, eu trabalho. Mas se não fosse Ele para te levantar de manhã, para te dar saúde no seu corpo, você não conseguiria sequer sair da cama se não fosse pela graça de Deus. É tão importante que a gente lembre disso. E existem, eu creio, duas áreas que o inimigo ele vai continuamente assediar a nossa vida, que são as áreas que a gente mais olha e mais pensa. Tirando um pouco das nossas questões de relacionamento, a gente olha muito para essas questões. Se eu perguntar, você está tendo algum problema na sua vida, ele vai se encaixar em três áreas: o relacionamento ou uma dessas duas: saúde e finanças. Né? Quando chega no final do ano, a gente fala: olha, eu desejo que você tenha um próspero ano novo, que você tenha muita saúde, né? Que não falte sustento na sua vida. São os nossos desejos. A gente quer que os nossos amigos, os nossos familiares vivam bem, e isso se aplica nessas duas áreas. Se o inimigo conseguir ferir você em alguma dessas áreas, se ele conseguir ferir nas duas, ele te incapacita. Né? Porque você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver saúde, você não consegue servir a Deus propriamente, nem com aquilo que Ele tem acrescentado na sua vida. Mas você pode ter muita saúde, mas se você não tem um centavo, você também não pode, né? Isso te incapacita, isso te limita, isso diz até onde você consegue fazer algo por alguém. Eu penso que para que você ajude o pobre, você não pode ser pobre. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que ser acrescentada na sua vida para que você seja uma bênção para outro. Quem está entendendo? Diga amém. Eu não estou, por favor, no meio do que eu estiver falando, você precisa compreender que a base é aquela: existe um outro Deus tentando ser seu Deus. Se o diabo conseguir manter alguém nessas condições, ele incapacita as pessoas. Mas eu queria que você soubesse hoje que quando Jesus morreu por você, Ele morreu pelos seus pecados, Ele pagou esse preço. Mas a Bíblia diz que aquela redenção de Cristo, ela não é apenas o que eu e você imediatamente imaginamos. Somos livres do poder do pecado, sim, e de tudo o que ele causou. Nós fomos redimidos também da doença e da enfermidade. E nós fomos redimidos também da maldição que está lá em Deuteronômio capítulo 30, da doença, da enfermidade e da miséria e da pobreza. Jesus se fez maldição em nosso lugar, nos redimiu para nos colocar numa posição acima, aliás, muito acima do que a gente vivia antes. Então, Jesus tem uma posição para você que é uma vitória sobre a pobreza, é uma vitória sobre as enfermidades. Queria que você, se você compreende, né, que você recebesse no seu espírito isso. A maldição que existia, que era real sobre a tua vida, foi quebrada. Em Jesus foi destruída. E queridos, depois que Jesus faz esse sacrifício, depois que Ele faz tudo por nós e nós cremos e confiamos nele, não faz sentido viver uma vida que esquece disso. Nós precisamos ser lembrados disso. Ele fez tudo o que Ele fez para que você vivesse uma vida plena hoje, uma vida abundante hoje. Por isso que quando Ele vai falar do reino de Deus, Ele fala simplesmente no que diz respeito à grana, no que diz respeito ao dinheiro, Ele fala: confia em Deus, porque Ele sabe do que você precisa. Coloca Ele em primeiro plano, porque Ele sabe que você vai ser tentado a querer ser você mesmo o administrador, o provedor, aquele que se garante. E eu não sei como é que você está hoje, mas se você começar a confiar em Deus e continuar confiando em Deus, você vai ver a manifestação do seu poder na sua vida. Saúde e prosperidade. Para pensar, tem testemunho maior do que esse? Eu acho sensacional quando alguém pode contar, né? Eu fui curado, como a gente faz aqui o tempo todo. Deus me curou. Glória a Deus. Imagina uma pessoa que está doente e não conhece Jesus e ouve um testemunho desse, ela pensa: existe uma solução, existe um caminho, talvez eu possa ser curado também. Eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu quero andar com Ele porque Ele me cura. Glória a Deus. E tantos outros. Eu amo os testemunhos que falam da restauração da família, do testemunho onde Deus proveu quando ninguém mais podia. Mas há algo que às vezes a gente esquece, que quando você é mantido em saúde e em prosperidade, isso também é um milagre, que Deus está realizando continuamente na sua vida. Quantos dizem amém?
Isso é um testemunho tremendo. Deixa eu falar para você, eu creio no meu coração, quando eu leio o Antigo Testamento, que o plano de Deus o tempo todo é que as outras nações em volta de Israel, todas elas, olhassem para Israel e ficassem com muita inveja. Deus queria causar isso naquelas nações, que elas olhassem para Israel e pensassem, eles têm algo que nós precisávamos ter, eles têm algo que a gente não tem e que está fazendo muita falta. Os povos inimigos de Israel o tempo todo, desde os mais antigos até os mais recentes, eles sabem que estão guerreando, muitas vezes contra não apenas uma nação, mas contra um Deus, que é dito o Deus vivo. Quando Israel grita bem alto e as muralhas de Jericó caem no chão, isso fica marcado para a história. E todos os outros povos que vieram em seguida ficaram muito preocupados, porque nunca mais vão esquecer do que o Deus de Israel fez naquela cidade. Quando um rapaz consegue vencer um gigante poderosíssimo, e ele diz, eu não estou fazendo isso por mim mesmo, mas eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele diz, e hoje toda a terra saberá que há Deus em Israel. A fama do Deus de Israel vai crescendo cada vez mais. Israel não pode ser conhecida apenas como uma nação, como um povo, como um grupo de pessoas. No próprio nome deles há embutido o nome de Deus. Deus está com eles, Ele luta com eles. Você acha que é diferente hoje? Eu penso que Deus continua tendo a mesma visão para a sua igreja. Ele quer que todos ao nosso redor olhem para nós e digam, eles têm algo que eu preciso ter também. Há algo que eles têm, há algo que está com eles, algo que envolve a vida deles, que precisa envolver a minha vida também. Mesmo que eles nunca digam isso para você, mesmo que eles nunca coloquem isso em palavras. É plano de Deus que todo mundo olhe para a sua igreja, para os seus filhos, e se sintam atraídos pelo que nós temos. Quantos estão vivos aí? Diga amém. Algumas pessoas vão criticar, né? Porque se você acredita que essa é a vontade de Deus para você, alguns vão dizer, mas isso aí não é tanta a realidade que a gente vê. Você é aquele tipo de crente, né? Positivista, crente do pensamento positivo, que acredita em prosperidade, que acredita em cura. Vocês gostam desse negócio do evangelho da prosperidade, evangelho da saúde? Eu pergunto para essa pessoa, qual é o evangelho que você gosta? Porque eu não sei quanto mais sobra. Quando Jesus abre o livro de Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele começa a fazer uma lista de gente que está sofrendo, que quando entra em contato com ele vai ser totalmente transformado. Ele fala, para trazer libertação aos que estão cativos, para restaurar a vista daqueles que estão cegos, para pregar as boas novas aos pobres. Boas novas, diga boas novas. Qual é uma boa nova? Qual é a boa notícia para o pobre? Se a pobreza está tentando matá-lo, se a pobreza está limitando a vida dele, a boa notícia para o pobre é você não precisa mais ser pobre. Agora tem alguém sustentando a tua vida e cuidando de você. Isso é uma ótima notícia. Qual é a boa notícia para os cativos, para os oprimidos, para os cegos? Vocês podem ser curados e libertos agora, porque o Filho de Deus se manifestou na sua vida. Deus é bom. Quais são os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra para a nossa prosperidade? Para que crescimento aconteça na nossa vida. Se você não estiver em linha com esses princípios, hoje você vai ser desafiado a mudar de atitude. E você vai escolher, mais uma vez, claro que é você que tem o controle disso, mas eu creio que Deus está nos convidando a um tempo novo na nossa vida, de uma prosperidade, de uma chave que nós ainda não tínhamos usado. E eu vou tocar hoje, sim, em como você olha para aquilo que Deus acrescenta na sua vida. E você pode reconhecer, eu como seu pastor, se você me permite, preciso abrir os seus olhos, de que aquilo que Ele tem acrescentado na sua vida, Ele também observa o que você faz com aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, se Deus quiser te dar alguma coisa grande, Ele primeiro te dá uma coisa pequena e vê como é que você vai se comportar. Então tudo que Deus tinha te acrescentado pode ser simplesmente um sinal do que Ele quer acrescentar na sua vida. Quem está ligado aí, diga amém. Eu quero falar sobre uma lei, eu acho que eu botei aqui, a lei de como colocar Deus em primeiro lugar. Provérbios 3:9,
Esse versículo está no envelope que a gente usa aqui na igreja. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, que são os primeiros frutos de toda a tua renda. E há uma promessa: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Outra versão diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos, Deus está olhando para os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Eu sei que você não usa muito isso hoje, nem cereal, nem vinho, talvez. Mas isso aqui naquela época era o que eu e você consideramos arroz e feijão, carne, batata, óleo de cozinha, farinha, dinheiro na conta, né? Aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Naquela época não precisava se falar sobre ônibus, porque ninguém pegava ônibus, mas hoje você precisa do dinheiro todo dia para pagar passagem. Então, aqui está uma amostragem, um exemplo do que significa alguém que é abençoado. Não existia ninguém pobre que pudesse ter acesso a cereal e vinho, não existia. Eu não sei quantas classes a gente poderia dizer se só tinham duas, a rica e a pobre, talvez tivesse outras, mas somente a classe rica, somente quem realmente tinha posses, como a gente diria hoje, teria acesso a isso. E há uma promessa dizendo: se você, seja você quem for, colocar Deus em primeiro lugar, Ele promete que não apenas você vai ter uma colheita abundante, cereal à vontade, vinho à vontade, vai ser tanto, porque Ele quer revelar a você a sua grandeza. Por que quando a multiplicação dos pães e peixes acontece, não acontece na conta? Sobram 12 cestos cheios de pães. Eu acho que é porque Deus quer dizer para você que Ele é um Deus mais do que suficiente. E quando Ele diz: você não vai ter lugar para guardar, significa que talvez você precise dar para outras pessoas guardarem. Você quer ser uma bênção para outras pessoas? Isso tem a ver com isso também. Se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Ele promete acrescentar coisas a você. Se você tomar uma decisão de ser esperto, entenda o meu linguajar, de se certificar, de garantir de que as coisas de Deus estão sendo cuidadas, Ele promete garantir que as tuas coisas estejam sendo cuidadas, que não vai faltar aquilo que você tanto precisa. Mas há um desafio, claro, andar com Deus é isso. Convite do cristianismo, convite da vida com Deus, não é apenas viver sabendo que você tem um Salvador. A vida do cristão é a vida pela fé. Significa que o tempo todo você vai ter que decidir se você vai andar pela fé ou por vista. Mas o convite é não andar por vista. Aparece algumas vezes na Bíblia. Paulo fala com muita clareza: não dê tanta atenção assim às coisas que você vê, porque elas vão passar, mas dê bastante atenção àquilo que você não está vendo, mas que é real, porque Deus já estabeleceu. Essas vão permanecer. A vida do cristão é a vida pela fé. Então o que a gente vai falar hoje tem só a ver com isso. Vai desafiar você o tempo todo, porque andando por vista você não consegue tomar essas decisões. Colocar as coisas de Deus primeiro do que as minhas coisas. Colocar o que interessa a Deus antes do que me interessa. Colocar o que Ele acha importante na frente do que o que eu acho importante. Colocar a obra e o trabalho dEle antes do meu trabalho. É desafiador. Muitos até não gostam de ouvir isso. Mas Jesus entra no meio do cenário, traz todo mundo para perto dele e diz: gente, vocês vão ser tentados a ter outro Senhor sobre a sua vida. E ele termina o seu discurso dizendo: busca em primeiro lugar, diga bem alto, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E ele tem uma promessa no final dizendo: eu falei que vocês não precisavam se preocupar, sabe por quê? Porque essas coisas vão vir, elas vão vir atrás de vocês, elas serão acrescentadas. Não é você buscando elas, é Deus te garantindo. Quantos querem viver assim? Eu quero. Nós amamos esse versículo, eu gosto demais dele. Ele é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão claro, ele é tão triunfante. A gente pode gostar, a gente pode concordar, a gente pode citar, a gente pode acreditar
e ainda assim nunca praticá-lo. Como é que a gente coloca Deus em primeiro lugar? A gente poderia citar várias coisas. A gente tem declarado nas últimas semanas que buscar Deus no primeiro momento do seu dia é uma das maneiras mais interessantes de colocar Deus em primeiro lugar. Você está dizendo para Ele que naquele dia não tem nada que vem antes dele, do seu tempo com Ele, ainda que seja pequeno, mas você considera que Ele precisa vir antes. Dar a Deus o primeiro dia da sua semana também é uma revelação de que Ele tem um lugar importante para você. Você está começando uma semana hoje, você está começando bem, você está começando na casa de Deus, na presença de Deus, ouvindo a sua voz. Amém? Então, não leve isso de maneira qualquer, de qualquer maneira, leve isso muito a sério. Senhor, eu vou te dar isso. Vai ser o meu tempo. Eu quero te dar o meu tempo. Eu sei que é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. Eu quero dar a ti. Ontem nós tivemos um jejum no primeiro sábado do mês. E meu convite, venha, entregue esse tempo a Deus. Coloca para Ele, um tempo de consagração. Como foi tremendo aqui ontem, quem estava aqui sabe. Né? E o que a gente estava tratando no final das contas? Sou eu contigo, Deus. Eu quero te colocar em primeiro lugar. E a gente colocou também nessa afirmação algo que é o mais desafiador de todos. Nós damos a Deus ou devolvemos a Deus a primeira parte de tudo que Ele nos acrescenta. Eu falei, você pode declarar isso, mesmo que não seja uma verdade na sua vida, mas se você quer que seja, comece a declarar. Eu queria mostrar para você os versículos no Antigo Testamento onde Deus fala sobre isso. Êxodo 23, 19, eu vou ler bem rápido eles. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Tudo que você lê aqui, eu preciso que você faça uma análise rápida, que é Deus que está tratando disso com o seu povo na antiga aliança. E tente extrair que princípio há ali para mim e para você hoje. Deuteronômio 14, 22 diz, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Todo fruto. Capítulo 26, verso 2. Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres, da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Levítico, capítulo 23, verso 10, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, significa colheita, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Verso 14 diz, estava lá também, né? Não. E eu passei direto aqui, está ali. Não, na verdade eu não botei esse aí, eu acho. Bom, tudo bem, a não ser que esteja depois. Não. Versículo 14 diz, não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Agora sim, Levítico 27, verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Números 18, verso 12. Quem está falando? Deus diretamente com o sacerdote, responsável pelo povo. Todo o melhor do azeite, do mosto, vinho, e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Ele está falando para o sacerdote, os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Deus está tratando com aquele que representa Ele ali para o seu povo. Lucas capítulo 11, isso é no Novo Testamento. Os fariseus estão reclamando com Jesus, e Jesus mais uma vez responde, falando sobre a hipocrisia deles. E Jesus fala, olha, vocês estão anulando o que Deus estabeleceu para guardar a tradição de vocês. Em versículo 42 ele faz assim, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Os fariseus eram muito cuidadosos em dar o dízimo de tudo, ou pelo menos de aparentemente tudo. Então até das coisas menorzinhas, as menores plantações eles pegavam e davam. Mas Jesus desmascara eles dizendo, vocês querem mostrar para todo mundo que vocês fazem isso. Mas aí ele fala assim, mas desprezais a justiça e o amor de Deus.
que deveriam estar muito acima disso. E aqui era a oportunidade para Jesus dizer, olha, nós estamos inaugurando um novo tempo, onde ninguém precisa fazer mais isso, chega, não precisa mais dar o dízimo. Mas Jesus não fala isso, ele fala assim, devias, porém, fazer essas coisas. Sim, vocês deveriam estar fazendo isso. Jesus não anula a responsabilidade que eles têm de honrar a Deus com o que chega na vida deles, mas ele fala sem omitir aquelas. Porque dízimo tem que ser, e ofertas, com corações que confiam e creem em Deus e que amam a Deus. Não adianta você fazer isso meramente pela religião. Quem está entendendo? Diga amém. Mateus, o último versículo que eu vou ler dessa parte, disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus é interrogado em relação a isso, ele fala, vocês precisam pagar sim os impostos que são colocados. É uma coisa que a gente queria muito que Jesus chegasse para a gente e falar, não precisa. Chega desse negócio, né? Vocês moram no Brasil, mas não precisa se preocupar com a questão de imposto. A igreja vai ser completamente livre, dizendo todo mundo que faz parte da igreja não tem que pagar mais imposto de renda, aleluia. Ia ser o maior culto da nossa vida, não é? Mas Jesus fala, não, dá a César o que é de César, e você dá. Aliás, César tira de você, né? Antigamente era o César mesmo, César Maia, que fazia isso. O César, ele não quer nem saber se você vai ou não vai dar, retira na fonte. Às vezes muito mais do que você imagina que seria necessário. Mas Jesus fala, depois que você entendeu isso, entenda um princípio mais poderoso. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus nos dá aqui uma impressão de que sim, existe algo que é de Deus, que precisa ser dado a Ele. E talvez você diga, pastor, é a nossa vida, é a nossa adoração. O que nós temos que entregar a Deus é a nossa devoção a Ele. O que nós temos que dar a Deus, não necessariamente tem a ver com dinheiro, tem coisas muito mais profundas e maiores. Sim, concordo. Mas em todo tempo você vai ver a Bíblia apontando para essa verdade que você não pode separar o que você hoje tem, no seu bolso com a sua vida espiritual. Uma coisa aponta para outra. Porque a maneira como você trata as coisas, os valores, Jesus chega a falar, onde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, você vai estar apontando para aquilo. As coisas que você mais trata, que você mais fala, que você mais conversa, que você mais medita, são aquelas que são as mais preciosas para você. E, queridos, eu queria que você soubesse nessa manhã que dízimo na igreja, a gente precisa sair da visão 1.0 e para 2.0. Não estou falando de 20%, fica tranquilo. Estou falando de uma visão maior, que diz assim, dízimo não é apenas 10%. Dízimo é um coração que diz a Deus que Ele merece o que é primeiro na minha vida. E o que é melhor. Pastor, a gente estava indo tão bem, o senhor estava falando do ritmo do avivamento. Eu gostei tanto quando o senhor falou, quero ser fitness. Aí o senhor chega hoje e nos convida a essa responsabilidade tão complicada e tão difícil. Eu queria muito que você soubesse que eu não estou fazendo isso, quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Se você permitir, Ele está nos convidando a entender que sim, colocar Deus em primeiro lugar é insubstituível. Não dá para ter qualquer outra coisa. Nós temos uma aliança com Deus hoje nós celebramos essa aliança. Quantos creem que a aliança que você tem com Deus através de Cristo é maior, é superior à aliança do Antigo Testamento? Eu provo para você, a Bíblia fala isso. Hebreus diz que ela é infinitamente superior. Então ela tem mais benefícios. É uma aliança maior, melhor, com um mediador infinitamente melhor, com promessas maiores. Na nova aliança, será que nós deveríamos ser piores no dar e no sustento, na obra de Deus? Piores do que os santos do Antigo Testamento, que você vai ver como eles eram ávidos para honrar a Deus e dar o seu melhor. Provérbios 3, 9, que a gente leu, diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu acho que eu botei aqui, toda. Toda está chamando a sua atenção, porque essa é uma pergunta que aparece de vez em quando, pastor, o que eu faço com isso?
eu não tenho todas as respostas, eu não sei. Eu vendi um terreno, recebi esse dinheiro, eu devo tirar o dízimo disso? Eu acho que, se eu for olhar apenas matematicamente, eu vou dizer, não, aquele valor já era seu. Quando você vende ele, a não ser que você tenha vendido supervalorizado, você valia 100, você vendeu por 200, então eu acho que pelo menos 100 foi acrescentado. Não era, né? Esperado, foi acrescentado, foi a mais. Sim, eu acho que é uma ótima ideia você entender que aquilo foi acrescentado por Deus e dar. Mas eu não tenho todas as respostas. Eu penso que ninguém é melhor do que o Espírito Santo para revelar isso ao nosso coração. De dizer para você, olha, eu tenho te dado isso. Eu tenho te dado todas as coisas. O que você vai fazer com isso? Eu penso que tudo que chega até mim, tudo que chega até nós, que é acrescentado, ou seja, você não tinha, mas agora tem, nós precisamos dar a Deus uma parte. E agora que vem a chave. Antes de olhar para qualquer conta, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de tentar calcular as minhas responsabilidades daquele mês, dar a Deus antes. O que isso significa? Que você é corajoso, que você realmente confia que foi Ele que te deu. E quando você faz isso, você santifica os outros que sobraram. Mais uma vez, a questão é colocar Deus em primeiro lugar. Quando você pega o seu melhor, a primeira parte de Deus, você entrega a Ele, é necessário fazer isso com o coração sincero e em fé. Você sabe o que dízimo mais significa quando você dá o seu dízimo? Seja nessa igreja, seja onde for, e eu vou daqui a pouco terminar dizendo isso para você. Se você está reclamando aí por dentro, dizendo, para que o pastor está falando sobre isso? Eu não queria que você desse, de jeito nenhum, porque você se sente obrigado a dar, nem eu nem Deus. E vou além, você não precisa dar aqui, de jeito nenhum, né? Dê onde Deus lhe disser que você tem que dar. Ah, pastor, mas é aqui que eu sou alimentado. Então talvez Deus diga para você dar aqui, mas isso é entre você e Ele. Eu não estou aqui para dizer para você fazer alguma coisa por mim, pela igreja, por esse ministério. Você já faz. Quantas pessoas têm mantido de uma maneira tão tremenda aqui esse ministério? Graças a Deus pela sua vida, pela sua generosidade. Não, eu estou querendo que você compreenda que eu fico muito frustrado em saber que qualquer pessoa está sofrendo financeiramente. E muitas vezes não compreendeu essa chave espiritual. Deixa eu dizer, eu não sei se tem mais gente que pode dar o mesmo testemunho que eu, mas eu sei direitinho na minha vida como quando eu falhei em dar a Deus o que era dele, como aquilo me custou. Não porque Deus me castigou, não, simplesmente eu me coloquei numa posição errada. Eu sei na minha vida, talvez você saiba na sua, e eu também sei como colocar a Deus em primeiro lugar, me abençoou de maneira infinitamente maior, multiplicada na minha vida. Então hoje a gente está tratando disso, por que isso é tão importante? Eu não sei se você viu, nós estamos fazendo uma obra aqui na Geração Vida, eu espero que muita gente tenha visto. Nós fizemos a campanha, eu queria muito que hoje, no primeiro domingo, depois de todas as coisas aí de início de ano, tivesse tudo prontinho, bonitinho. Eu confesso a você, isso aqui não é um desabafo não, é um pouquinho da minha frustração. Eu queria que tivesse tudo pronto, bonito. Graças a Deus, eu queria que você fosse lá, se você não foi, dá uma olhada nas salas, estão ótimas, estão lindas, estão funcionais, mas do lado de fora ainda tem muito para fazer. Por que a gente às vezes não consegue fazer essas coisas? Eu penso que talvez eu tenha falhado em dizer para você, em ajudar você a compreender como Deus quer te abençoar, como Ele quer fazer na sua vida muito mais do que você imagina. Nós honramos a Deus também dessa maneira. O seu dízimo na sua igreja significa mais do que uma contribuição, significa que você reconhece que foi Ele que te deu os 100%. Quem está vivo aí, diga amém. E você reconhece pelo dízimo que Deus é a tua fonte, que é dele que vem todo o seu sustento. E através de você dar a Deus que você está mantendo, que honra ser participante disso, de manter a sua obra, manter o ministério, sabendo que Ele tem muito mais para te dar. Amém, queridos? Qual é a oferta que não agrada a Deus?
Existe como? Você sabia que só porque uma oferta é dada não quer dizer que ela tem que ser recebida. Por exemplo, você está vendendo o seu carro todo bonito, né? Está todo arrumado, está com ar-condicionado, direção hidráulica, e eu oferto a você, eu ofereço, dou R$20 agora no seu carro. R$20. É uma oferta? É. Você tem que aceitar? Você vai aceitar? Nunca. Né? Se você chega para mim, pastor, eu estive em Cuba, estive lá passeando, trouxe um presente para você, uma caixa de charutos. É uma oferta? É um presente? É. Vai ser de alguma maneira útil para mim? Não. Se você não sabia, eu não fumo charuto, só para deixar claro, né? Nem nada. Então, é um presente? É. Da mesma maneira, há pessoas que na Bíblia chegaram até Deus com uma oferta, e algumas ele aceitou, outras ele rejeitou. Existe uma oferta que não é aceita. Você sabe qual é? A Bíblia diz que sem alguma coisa é impossível agradar a Deus, sem? Então a oferta que não agrada a Deus é a oferta que não é dada em fé. Sob a nova aliança, Deus não vai se agradar de você apenas preencher um cheque, colocar no envelope, calcular direitinho quanto que dá 10% e colocar em notas muito bonitas, se não tiver envolvido o teu espírito, se não tiver envolvido a sua fé. Ele não vai se agradar porque você não está dando o valor que aquilo merece. Quem está acordado, diga amém. Não pode ser algo mecânico, tem que ser pelo Espírito, tem que ser em fé. É uma mentalidade, é uma maneira de pensar. Deus está em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, eu penso primeiro nele. Isso vai exigir de você uma revelação da palavra no seu coração, porque ninguém pensa assim naturalmente. Ninguém pensa assim naturalmente. Tem que haver uma renovação. Isso não é automático dentro de você. É em Gênesis que fala que no final de uns tempos Abel trouxe e Caim trouxe uma oferta a Deus, e Deus se agrada de uma, porque trouxe das primícias, trouxe do que era melhor. Queridos, para pensar. Nós precisamos compreender disso de uma vez por todas. Quando Abel mata lá o cordeirinho, o carneirinho, traz aquela oferta a Deus, isso aqui é para ti, Senhor. A gente não entende tudo o que isso significa, mas tenta imaginar. Deus se agrada, recebe. Mas eu te pergunto, antes disso tudo, o carneirinho já não era de Deus? Era, sim. Tudo que foi criado é dele. Mas ele deu, colocou nas mãos, entregou, acrescentou a Abel. Abel tinha agora a oportunidade de administrar aquilo, e ele decide: eu vou pegar o que é melhor e vou dar ao Senhor. Mas a Bíblia diz, ao passo que a oferta de Caim, ele não se agradou. Onde você quer chegar, André? Eu quero chegar em Hebreus capítulo 11, que fala de Abel outra vez, e que fala que ele ofertou em fé. Ofertou confiando em Deus. E você não consegue dar em fé se você não estiver dando o seu melhor. São conceitos inseparáveis. E se você acredita que Deus está interessado no seu dinheiro, eu queria que você soubesse, Ele só está interessado em você, no seu coração. E Deus está procurando maneiras, espaço para abençoar a sua vida. Por isso que Ele tem te dado alguma coisa e tem observado como é que você trata aquilo. Porque a nossa matemática é completamente diferente. Algumas pessoas vêm falar para mim como se eu tivesse alguma coisa a ver. Pastor, eu não estou conseguindo dar o meu dízimo. Ok, eu não posso fazer muito em relação a isso. E você não me deve nenhuma explicação. Não me deve nenhuma desculpa. Eu sei que talvez você tenha vindo de algum outro lugar que precisava dar satisfação ao pastor. Não cabe ao pastor. Se quer policiar se você está ou não está dando. Ah, pastor, eu não estou conseguindo dar o meu dízimo, porque esse mês apertou lá em casa, eu tive que pagar isso, aquilo outro. E eu poderia dizer, meu irmão, eu entendo. Minha irmã, claro, compreendo. Eu sou igual a você, eu tenho desafios semelhantes, eu sei que não é fácil. Na minha humanidade eu tenho vontade de falar isso, mas se eu sou algum pastor que serve para alguma coisa, eu preciso chegar para essa pessoa e dizer, ok, mas se você resolver confiar em Deus
imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Se você quiser realmente confiar nele, colocar ele em primeiro plano, você não faz ideia. Porque tudo que você teve para pagar as contas, que não foi suficiente, foi Ele que te deu. Por que você não confia nele para acrescentar mais e mais na sua vida? Por que você não acredita que Ele vai fazer mais? Porque o seu dízimo, se você não entregar a Deus, você vai usar em alguma outra coisa. E o que acontece frequentemente é que desaparece mais rápido, parece que existe uma maldição que consome aquilo. Eu deveria estar honrando Deus, colocando Ele em primeiro lugar, e quando eu faço isso, aqueles 90% se tornam muito mais do que 100%. Eu confio nele. Deus fala com a igreja, Ele fala com Israel em Ageu, no capítulo 1, dizendo assim: vocês estão cuidando de tudo na vida de vocês, mas a minha casa vocês não estão olhando. Então, Deus chama a atenção deles falando assim, dá uma olhada. Deus fala assim, olha o que está acontecendo na vida de vocês. É mais ou menos com essas palavras. Considerai o vosso caminho. E aí Deus fala assim, você não tem a impressão de que o dinheiro está desaparecendo? Você não sabe para onde foi? Você joga num saco, parece que ele está furado. É mais ou menos assim que Deus trata. Eu estou usando uma linguagem um pouco mais comum. Mas Deus fala assim, para pensar, pensa no que está acontecendo com vocês. Tudo que vocês fazem está dando errado. Tudo que vocês constroem é destruído. Tudo que você já parou para pensar que eu não consigo abençoar onde não há obediência? E aí depois, no capítulo 2, eles tomam uma decisão, eles se ajustam e Deus fala, olha só, estava acontecendo isso, mas a partir de agora, vocês vão ver a minha bênção sobre a vida de vocês. Interessante. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no povo de Israel, há um princípio que pode ser, pelo menos, olhado por nós, que Deus começa a abençoar o seu povo quando Ele enxerga essa responsabilidade. Essa passagem que depois você pode ler, Ageu capítulo 1, esses versículos todos aqui que eu não vou ler agora com você, o capítulo 2, veja como ele termina. Diz assim, já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira, as oliveiras não têm dado seus frutos, ou seja, vocês estão numa miséria total. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Glória a Deus. A partir do dia que você começou a cuidar da minha casa, a partir do dia que você colocou a minha casa na frente da sua casa, Deus está falando mais ou menos nesses termos. Deus fala, preste atenção, porque eu vou abençoar você desse dia em diante. Quantos aqui confiam na palavra de Deus? Se Ele falou, você pode contar com a fidelidade dEle? Nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação à fé para conseguir as coisas. Quantos estão confiando em Deus e crendo que Ele vai te dar aquela casa dos seus sonhos? O carro que você estava precisando? Amém? Dentre outras coisas. Você sabe que eu nunca prego contra isso. Eu acredito que Deus tem o melhor para os seus filhos, como eu quero dar o melhor para os meus filhos. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nosso comportamento, em como a gente trata disso. Porque eu creio de todo o meu coração, Deus quer que você tenha algo bom. Deus não quer te dar qualquer coisa. Mas Ele estabeleceu que se você for fiel no pouco, que você é colocado sobre muito. Nós não podemos quebrar essa primeira lei. A lei de colocar Ele em primeiro lugar. Para semear, você precisa confiar nele, você precisa crer. Toda a oferta aqui na igreja, a gente faz uma oração muito parecida. Eu falo, Senhor, nós ofertamos porque nós te amamos, porque somos gratos a Ti e porque confiamos. Ninguém vai ofertar se não confiar, senão não é uma oferta. É apenas a tradição e a religião que estão fazendo aquilo. Mas nós vamos confiar em Deus, que o princípio dele de dar e de receber funciona, é real. E Ele nos coloca em posição de dar mais e mais e mais. E, meu Deus, como Deus pode usar você para escoar bênção para muita gente. Quero terminar só lendo uma passagem com você. Você pode acompanhar no telão. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, sai daqui e vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e olha que coisa louca, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Já aconteceu contigo?
A gente nem vê corvo, né? No máximo urubu. E se você vê o urubu vindo, você vai ficar pensando que tem alguma coisa errada. Tudo que está associado ao urubu está errado. Você sabe o que eu estou falando. Cada um entenda como quiser. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Imagina, gente, um lugar... Deixa eu te falar, estava todo mundo morrendo, em tudo quanto é canto, gente caindo no chão, não tinha mais comida. Aí Deus fala, vai para o riacho, bebe da água, que não tinha também em qualquer lugar, mas ele encontrou um riacho, e você vai ver que os corvos vão te alimentar. Verso 5, e ele fez... Diga, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, ficou lá. No verso 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, hambúrguer de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Enquanto estava todo mundo caindo de fome, morrendo, famílias, gente para tudo quanto é lado. Esse homem, ele era alimentado de maneira sobrenatural. Qual é a chave? A chave da sua prosperidade não é o dízimo. A chave da sua prosperidade não é ofertar, semear, sequer declarar essa palavra. A chave da sua prosperidade chama-se obediência. O que tem de mais importante aqui é o início desse primeiro versículo, versículo 5, está aqui em cima. Ele fez o que o Senhor lhe havia dito, por mais que fosse algo absurdo. Se Deus chegasse para você e dissesse isso, vai lá para a Margem do Guandu, mandei uns urubu lá para você, fica tranquilo. Senhor, eu te amo, mas eu não vou fazer isso. Isso é absurdo demais. E ainda assim é a chave para grandes milagres. Faltou vinho no casamento, acabou. Manda todo mundo para casa, acabou. Não. Jesus chega e fala o seguinte, pega essas 6 talhas aí, enchem de água. Mas Jesus não faz o menor sentido. Pedro, lança a rede. Não faz sentido, Jesus. A gente tentou pescar na hora da pesca, que é de madrugada, não pegamos nada. O que todos eles têm em comum? Maria deixa claro nessa passagem das bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. A chave sempre foi e sempre vai ser. Ouça, olhe bem para mim, nunca mudou. Daqui a 10 anos a gente vai continuar falando da mesma coisa. Nunca mudou. A chave continua sendo simplesmente ouvir e obedecer. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Poxa vida, deu errado então no final, né, Deus? Não, então a palavra de Deus, do Senhor, veio a Elias, dizendo, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fica por lá. Ordenei a uma viúva. Outro absurdo, viúvas são as pessoas que menos têm dinheiro. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Verso 10, ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. O que ele estava pedindo era a mesma coisa que ele dissesse assim, traz também R$1 milhão. Mais ou menos a mesma coisa. Mas ela respondeu, versículo 12, eu juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo aqui 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Uma refeição significa esses 2 pãezinhos que ela ia fazer. Para que comamos e depois morramos. A gente lê rápido esse versículo, mas você percebe qual dramático ele é? Essa é a nossa última refeição. Não dá para passar tão rápido por esse versículo. A gente precisa sentar um pouquinho com essa mãe e pensar o que ela está vivendo dentro dela. Vendo seu filho chorando todo dia, cada dia mais magro.
esse é o último dia. A gente vai aguentar com esse pãozinho que a gente vai comer um pouquinho mais e vamos desfalecer, vamos morrer. Essa era a hora que talvez Elias poderia pensar: eu acho que Deus me mandou para o lugar errado. Mas olha o que ele fala. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa, faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Profeta safado, né? E depois faça algo para você e para o seu filho. Deixa eu te falar. Esse era o chamado homem de Deus. É uma pena que esse título tenha se desgastado com o tempo. Mas esse cara, Elias, era o representante na terra de Deus. Numa época que você já não via mais o sacerdócio acontecendo. Quando ele falava, as pessoas entendiam: não é ele que está falando, é Deus quem está falando. E ela agora poderia recebê-lo como profeta ou não. Ela poderia muito bem dizer: muito legal que você pense assim, muito interessante que a sua convicção seja essa, mas olha para a minha realidade. Eu e um menino, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vamos fazer as contas. E você me pede para fazer primeiro, diga primeiro, a chave está ali, primeiro, para você. Deixa eu te falar, Elias, de todo mundo que existia naquela terra, era quem estava melhor, estava bem alimentado. Os corvos estavam indo lá todo dia, estava tranquilo. Ele estava querendo se aproveitar dela? Ele realmente estava com tanta fome assim? Que era maior do que a dessa família? Não. Por que eu trouxe esse versículo para terminar? Porque eu acho que eu sou Elias hoje. E eu posso ser mal interpretado como a gente pode interpretá-lo também. Ele está querendo para ele. Não. Se você continuar a história, você vai ver que ele está querendo para eles. O que ele está querendo, na verdade, não vai afetar tanto ele, vai afetar profundamente quem está ouvindo. Pois assim diz o Senhor, verso 14: o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso é só uma palavra. Até agora nada aconteceu, mas quando o profeta declara isso sobre aquela mulher, a única coisa que falta, a única coisa é a chave. A chave para milagres, para transformação, é se ela vai obedecer ou não. E o versículo 15 diz: se ela o fez, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Verso 16: pois a farinha na vasilha não se acabou. O que era só uma palavra, agora se tornou real, se tornou a verdade daquelas pessoas. E o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, deixa eu falar para você, eu falo com meu coração ardendo. Eu não suporto o chamado charlatanismo. Se você andar um pouquinho comigo, você vai perceber isso. O charlatão é o que se aproveita da inocência das pessoas para ganho próprio. Quando você olha para Elias, você não tem a sensação de que ele pode ser julgado dessa maneira? É uma pena. Nós vivemos um tempo onde você vai ver charlatão para tudo quanto é lado, inclusive nas igrejas. Nós vivemos assim, nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num tempo muito ruim, muito difícil, no que diz respeito às nossas relações. E para mim é difícil tentar me parecer com Elias hoje, dizer para você: olha,
Mais uma vez eu repito, se você não tem que dar aqui, mas você precisa absorver essa verdade, porque no final das contas é você que precisa da farinha na sua panela, é você que precisa do azeite na sua botija. E no tempo que você estiver vivendo, Deus continua sendo fiel, Ele continua sendo verdadeiro. E Ele diz para mim e para você hoje, mais uma vez: olha, eu cuido de você, eu tomo conta de você, deixa eu tomar conta da sua vida, deixa eu ser o teu Deus. Eu queria profetizar sobre a sua vida a mesma coisa que Elias profetizou. E ele profetiza dando antes uma ordem: vai e primeiro faz para mim. Vamos traduzir isso para hoje, porque a gente está falando não de botar o pastor em primeiro lugar. Elias era uma representação de Deus, então vamos dizer com as palavras: vai e coloca, eu que estou dizendo para você, e coloca Deus primeiro. Antes de fazer para você, faz para Ele. E aí sim eu posso declarar: não vai faltar nada na sua vida. Você não vai entender de onde que estão nascendo as coisas. Você não vai entender de onde que está brotando, porque é impossível você tirar farinha de uma panela e ter mais lá. Você não vai entender. Não tenta entender, apenas confia que porque você colocou Ele em primeiro lugar, você sempre esteve no primeiro lugar para Ele. Ele sempre vai cuidar de você. Essa profecia vai pegar na tua vida, se você fizer como ela fez. Eu vou confiar e eu vou ser prático. Eu vou ser alguém que vai agir com base nessa fé. Então, essa palavra é aquela que Jesus diz que é uma semente que pode cair em várias terras diferentes, mas só dá resultado naquelas que absorvem a palavra, que entendem, que guardam e que praticam. Eu oro para que você tome essa decisão. Amém? Você recebe essa palavra?